Olá, oi Pri. Deixa só eu fixar o título aqui da nossa conversa. Bom, vou chamar a Pri agora, gente. Boa tarde. Mais uma live do Filósofas. Nossa segunda. Acho que já me considero a artilheira do Filósofas. Na terceira live sobre futebol, eu peço música no Fantástico. Oi, Pri, tudo Oi, bem? tudo bom, querida? Ai, que legal, que prazer falar com você. Muito bom de poder ter esse espacinho aqui para conversar, né? E passar um pouco esse tempo maluco que a gente está vivendo, né? Ah, com certeza. A ideia é justamente fazer desse espaço aqui um espaço onde a gente consiga, né, se acolher, ter uma coisa para a gente conversar, um espaço, né, de segurança onde a gente troca uma ideia sobre diversas coisas, né, e continua mantendo a mente em exercício, né, durante esse Exatamente. isolamento. Importantíssimo isso. Bom, eu queria começar pedindo para você se apresentar. A gente não se conhece, né? A gente está se conhecendo agora. Queria que você falasse um pouco de você, como foi essa sua aproximação com o futebol e um pouquinho mais. Então, gente, boa tarde para todo mundo que está aqui assistindo a gente. É, meu nome é Priscila, né? Eu tenho 36 anos, sou torcedora do Vasco da Gama. Hoje eu vim toda de rosa, gente, muito temática, né? Muito temática Vasco da Gama. É, então, eu. É engraçado até a minha história com futebol, porque assim, eu não tive nenhum familiar que gosta de futebol. Eu não tive um pai que gosta de futebol, mãe, avô, tio, nada. Eu acho que eu fui nem do lado do meu pai, nem do lado da minha mãe, né? Eu acho que eu fui a primeira da família a gostar de futebol e vim trazendo uma carreira de mulheres agora que gostam de futebol, sabe? Eu tenho uma outra prima minha que é de Minas, que ela é galo, assim, louca, tipo eu, sou vascaína também. E eu brinco que falo que lá em casa são as mulheres que gostam de futebol, né? E, e assim, eu não sei nem explicar porque eu passei a torcer por futebol e gostar de Vasco da Gama. Eu nem sei te dizer. É algo que eu não tenho na minha memória, assim, de verdade, como começou isso, né? Mas eu me percebi vascaína, assistindo jogos, indo para estádio. é, E desde muito nova, assim, eu vou para estádio. Já fui para estádio sozinha, já fui para estádio com namorados de outros clubes que eu falava assim: ah, não deixa sozinha não, e tal, carregava eles comigo. É, então, assim, eu nem sei explicar direito como começou essa paixão por futebol. Mas estava ali, sabe? Apesar de não ter estímulo nenhum da família, porque ninguém gosta. E hoje em dia, em compensação, minha mãe tem jogo do Vasco, a mãe tá ligada assistindo, né? E ela até brinca, ela fala assim: entendo nada de futebol, mas quando o Vasco perde, você fica triste. Então, eu quero que o Vasco ganhe. Fala que bom, mas isso que é importante. Pois é. Eu brinco que eu falo que é uma falha de criação. Meu filho também não gosta de futebol. Eu acho que lá em casa o DNA masculino não é muito apropriado para futebol, sabe? É uma coisa de mulher, não adianta. Essa coisa de gostar de futebol, de ir para estádio. E eu levei meu filho para estádio, eu levei para Maracanã, para São Januário, fiz ele assistir jogos, mas não teve jeito, menina. Não gosta. Aqui em casa eu tenho, né, quatro filhos, né? Quatro meninos e eles gostam de futebol, mas eles ainda não estão muito chegados, não, assim, apaixonados, né? Mas eu acho que a criação que eu vou dar, porque eu também, eu sou apaixonada por futebol, mas a minha história é diferente, né? Na minha família, todo mundo é apaixonado por futebol. Eu sou Botafogo, a Tô minha vendo. família.
A minha família, ela brinca que todo mundo da família é botafoguense, se não é botafoguense também não precisa ser da família, né? Então, e, então eu sempre fui, desde pequena, nos estádios, eu fiz parte de uma torcida organizada do Botafogo, Que legal. e até estou usando a minha camisa, que é a minha camisa do coração, e a gente, para falar na gente nas arquibancadas, né? Essa camisa é a camisa que eu estava usando em 95, quando o Botafogo foi campeão brasileiro. E para mim foi muito marcante ser campeão brasileiro, é uma coisa incrível, né? Pra gente que é Botafogo, não é muito comum. Meu Deus! Não fui eu que falei, hein? Aí é bom que a gente não nem é zoado, a gente próprio se zoa. Eu moro com botafoguense, eu sei como é, assim, ele próprio se zoa, é muito engraçado, ele fala isso também, ele passou agora, né, o título de 95 passou na televisão, né, semana. Nossa, ele comprou cerveja, fez uma festa, eu falei, meu filho, tá com saudade, né? Pô, desde 95. Pois é, né? Não vou falar muito não, porque a gente estava comemorando agora, 2 semanas atrás, a nossa Libertadores de 98, né? Então... Verdade. Mas aí eu lembrei disso, né? Desse jogo, que para mim foi um dos jogos mais marcantes, né? De quando eu estava na arquibancada. E eu lembro que uma das coisas nesse dia que eu estranhei é que tinha mais mulheres do que o comum. Né? Na torcida do Botafogo tem muita mulher, assim. Eu acredito que deve ser a torcida que tem mais mulheres, não sei. Mas tem muita mulher, né? Então, eu percebi isso. Nesse dia, lá em 95, na final no Maracanã, tinha muitas mulheres. E isso me fez eu me sentir um pouco mais acolhida também, né? Porque normalmente é a gente rodeada por homens, né? É assim mesmo, assim, a torcida do Vasco, eu vejo que tem aumentado muito o número de mulheres que vão para estádio. Eu acho isso maravilhoso, lógico, né? Também quando eu ia lá atrás, né? Porque a gente tem que falar do lado triste também, né? De quando o Vasco estava lá rebaixado, também ia, né? Porque torcedor também ia, a gente vai em qualquer jogo, né? A gente até tenta se iludir um pouquinho, falando, é até bom porque os ingressos são mais baratos, a gente joga com times diferentes, que a gente não ouve falar sempre, né? Então, assim, eu ia muito nessa época também. E eu via poucas mulheres, eram bem poucas mulheres que eu via. Apesar de eu sempre, na maioria das vezes que eu fui para o estádio, eu estar com mulheres junto comigo. Mas a gente tem visto aumentar bastante as mulheres que vão para o estádio e até mesmo a participação dessas mulheres em torcidas organizadas, que é uma coisa que ainda é um tabu muito grande, né? Eu não sou de torcida organizada nenhuma, mas eu vejo muitas mulheres, assim, agora conquistando espaço em diretoria de torcida organizada, tocando em bateria de organizada. Infelizmente, ainda é um número muito pequeno, né? E também não são todas organizadas que permitem isso, né? Eu escuto relatos de amigas minhas que são de organizada que elas falam que algumas organizadas a mulher não pode tocar, a mulher não pode balançar não pode bandeirar. E assim, por quê, né? Não tem muito sentido, né? Por que não pode? Sei lá, existem tantas coisas assim que não fazem sentido, mas essa para mim é uma coisa muito muito forte, né, de não fazer sentido, porque é algo, não é tipo fazer xixi em pé, que a gente realmente seria difícil pra gente, mas bandeirar, tocar uma bateria, sabe? A gente pode fazer, não tem dificuldade nenhuma. Torcer para o nosso time, sabe? Mas é algo que ainda é um tabu, ainda bastante dentro da arquibancada, né? Isso para não dizer as outras coisas que a mulher sofre na arquibancada. Assim, só de começando introduzindo assim leve, né, o assunto, porque depois a gente passa para um mais pesado, né? Mas a gente tem visto um crescimento de mulheres no estádio e de movimentos de mulheres levando outras mulheres para estádio. Isso não só no Vasco, assim, eu posso dizer bastante do Vasco, porque é meu ambiente, né? Mas, obviamente, eu converso com outras torcidas, porque por fazer parte de movimentos, né? Eu acabei me falando aqui, né, na minha apresentação, mas eu participo de 2 movimentos de arquibancada, que a gente chama, que não são torcidas organizadas, né? Mas são movimentos, são pessoas que vão para estádio e elas estão juntas e fazem ações e tudo mais. Então,
Um é a esquerda vascaína, que foi onde eu conheci o Yuri, que foi que fez intermédio, né, para essa live acontecer hoje, né? E a outra foi o Vascaínas contra o Assédio, que foi, na realidade, o primeiro movimento que eu participei. Que eu entrei em 2018, um pouco depois da fundação. O Vascaínas contra o Assédio, que a gente chama de VCA, ele fez 2 anos agora em junho, no dia 3 de junho, então acabou de fazer 2 anos. E eu entrei, acho que na segunda ou terceira reunião, eu comecei a participar do movimento. E hoje em dia eu até contribuo na coordenação do movimento, né, para a gente pensar em ações. Nesse momento um pouco menos, né, porque a gente são ações de arquibancada, mas a gente tem feito ações nas redes e tudo mais, um pouco menos, né, do que a gente gostaria de atuar, porque nesse momento a gente tem que ficar em casa. E a gente não é de ficar em casa, a gente gosta de estar na rua, de estar no estádio, de estar no entorno do nosso estádio, né, que é um lugar que para a gente é muito acolhedor. Para Vascaína, né? Para os vascaínos no geral, né? E para a gente também, se sente bem seguro lá, assim, nesse sentido, assim, de estar lá torcendo pro nosso time. Mas considerando também toda a insegurança que é você ser mulher, né? E qualquer ambiente que ainda é predominantemente masculino, como é o caso do futebol e de um estádio. Apesar de, repito, o número de mulheres está aumentando bastante, ainda bem. Que legal. Que ações que vocês desse coletivo do contra-assédio, vocês já fizeram? Assim, como que vocês costumam trabalhar? Assim, no Botafogo tem um coletivo que é o Empodera Botafogo Futebol Clube, que são também mulheres que se organizam para ir juntas, para assistir os jogos, né, e tudo mais. Mas o coletivo de vocês, que ações que vocês fazem? Assim? Então, a primeira grande ação que o coletivo fez, logo depois da fundação, na verdade, assim, a fundação do coletivo veio de uma forma bem heterogênea, né? Porque a gente, já me incluo, eu não estava na fundação, mas obviamente conheço toda a história, né, do movimento, e acompanhei, inclusive, a fundação, só não estive presente no dia, mas eu vi o anúncio, achei super bacana, mas no dia eu não pude estar presente. Foram mulheres de mais de uma torcida, na verdade, né, e mulheres que não são nem de torcida, que compõem esse movimento. Então a gente tem meninas que são da GDA, meninas que são da Força, meninas que não são de nenhuma torcida organizada. Isso é importante para a gente ter várias visões diferentes, né? A gente tem meninas que são sócias, outras que não são, outras que são sócio-torcedor, apesar da gente não gostar muito dessa nomenclatura de sócio-torcedor, porque se é sócio pode votar, mas sócio-torcedor não pode. Então, assim, aí é um outro debate que a gente faz também, principalmente na esquerda vascaína, a gente faz muito esse debate, né? Mas... Então, assim, a primeira grande ação, na verdade, foi distribuição de machistômetros. E eu sempre falo que eu vou pegar um para deixar aqui para mostrar e nunca lembro, gente. Desculpa. Vou até olhar aqui na minha gaveta rapidinho, se por acaso tem um aqui fácil. Não, não tenho. Não tenho. Desculpa. O machistômetro que era um marca-páginas, né? Compridinho, assim, com o tema do Vascaínas contra o Assédio. E atrás vinha alguns níveis, né, de atenção que as mulheres devem ter com as relações delas, seja dentro de estádio, seja fora. Então, assim, tinha vários níveis de atenção, alerta e procure ajuda, sabe? Tipo, se o seu companheiro não gosta que você use camisa de time, fique atento a isso. Se no estádio acontece isso, denuncie. Então, foi uma distribuição maciça na porta do estádio em dia de jogo. E aí a gente fala, né, como o assédio é uma coisa que os homens não sabem, muitas mulheres também não sabem, mas principalmente os homens não sabem o que é assédio, né? Porque eles acham que uma cantada não é assédio. Ah, poxa, é uma cantada, é um elogio, né? E as meninas, no caso, eu realmente não estava nesse dia, foi logo na fundação, as meninas distribuindo o machistômetro e os caras dando cantada nas meninas que distribuíam um instrumento que dizia que aquilo era assédio, sabe? Estarrecedor, assim, pensar nisso. A gente já levou... E todas as outras ações que a gente faz também, distribuição, isso tudo, as meninas levam cantadas, sabe? As meninas
gente, um dia estava saindo de uma reunião, foi a primeira reunião que eu participei, estava saindo da reunião e a gente passou, né? Era dia de jogo, a gente fez a reunião próximo ao estádio ali. A gente saiu da reunião, estamos indo para o jogo, tomar aquela cervejinha antes, aquele aquecimento que a gente faz antes de entrar. E a gente passou pela polícia, né? Porque sempre fica policiamento ali. E aí a gente escutou, olha, a gente com a camisa escrito Movimento Vascaínas contra o Assédio. E a gente passou e um policial virou e falou assim: eu adoro fazer jogo do Vasco, porque tem muitas mulheres. E aí não dá muita confusão. E a arquibancada fica muito bonita. E essa ideia de que mulher está no estádio para embelezar a arquibancada é de. Olha, eu não quero nem usar o termo aqui, sabe? Mas é de matar, assim, sabe? E então, assim, mas voltando ao lance das ações, a gente fez essa ação, primeira ação, grande ação que foi feita. Quando teve o mês de conscientização da não violência contra a mulher, a gente também colou uns lambes ao redor do estádio, a gente foi de madrugada colar esses lambes pelo estádio todo, com fotos que foram produzidas pelo próprio movimento das meninas. Uma menina fez uma maquiagem na gente, nas modelos, né, que éramos nós mesmas, maquiagem de agressão, e a gente levou esses lambes com números, né, de agressões, porque eu acho que aí dá para entender melhor o nível de agressão contra a mulher. Então a gente levou vários números, né, de quantas mulheres são mortas por dia, vítimas de feminicídio, quantas denúncias acontecem diariamente de feminicídio. A gente levou esses lambes, espalhou ao redor do estádio todo, né? Foi bem noticiado até na época, porque foi algo que foi bem impactante. E, além disso, a gente tem as campanhas na arquibancada mesmo, né? De levar faixas com algumas alertas, com alguns dizeres. A gente agora, um pouco antes da decretar a quarentena, a gente teve um jogo que foi no Maracanã. E a gente levou a faixa Deixa Ela Torcer, né, que foi uma faixa que foi estendida, foi muito fotografada também, foi colocada em várias mídias também, com esse recado, né, de deixar a mulher torcer, porque a gente que está lá na arquibancada sabe que quantas vezes a gente precisa sair do lugar que a gente está, porque a gente está incomodada com o homem que está assediando a gente, porque uma amiga nossa está sendo assediada, sabe? Eu já vi várias situações acontecendo dentro do estádio, da gente estar. Uma que eu lembro muito fortemente, a gente estava. Foi o final de jogo em São Januário, a gente estava conversando, as meninas estavam todas reunidas, ainda na arquibancada, e uma das meninas estava, lógico, né, gente, calor do Rio de Janeiro e tudo mais, a gente se veste como a gente quiser. Então a gente estava com a camisa, de short, né, algumas de tênis, outras de chinelo e tudo mais. E ela também estava sentada assim na arquibancada, na muretinha da arquibancada, e o short dela era aquele short desfiadinho, no short jeans desfiado. E aí passou um cara e puxou o desfiado do short dela, sabe? Ou seja, ele passou a mão na bunda dela, entendeu? Isso com as mulheres todas ali em volta, sabe? E na hora a gente partiu pra cima do cara, a gente foi pra cima do cara, não recomendamos violência, mas tem horas que não dá. Mas na hora a gente já foi pra cima dele, já batendo nele, assim, pra ele tirar a mão dela, sabe? E então, assim, é como o nosso corpo ele é visto como uma coisa pra enfeitar, pra ser bonitinho e pra ser um ornamento ali, né? E público, né? Como Exatamente. Qualquer um pode passar a mão e... o ornamento, né? Justamente, é como se fosse uma bandeira do Vasco ali. Eu posso passar a mão, uma estátua do Vasco, eu posso passar a mão, eles podem passar a mão no nosso corpo também, sabe? É absurdo isso. E aí a gente tem bastante campanhas também de conscientização, principalmente conscientização do assédio, do que é o assédio, né? Porque, como eu falei, muitos homens não sabem o que é o assédio, né? E muitas mulheres também. Então, a gente sempre está tendo que fazer ações que expliquem o que é o assédio. Então, nesse ponto, as redes sociais são muito importantes, né? Porque a gente faz as ações nas arquibancadas, a gente, nas marchas de 8 de março, a gente sempre está presente, né? Levando nossas faixas, levando cartazes. E a gente usa muito as redes sociais também para divulgar esses trabalhos, né? E para alertar com explicações, né, básicas, porque acho que a gente tem que explicar, tem que desenhar. Às vezes
o que é assédio, né? Por que que não pode? Por que que a mulher tá lá no estádio e a gente não pode, no meio do jogo, ficar dando cantada no ouvido dela, né? Por um motivo básico, gente, porque a gente tá ali pra torcer também, a gente não quer um cara aqui atrás falando, nossa, você é linda, nossa, a gente não quer, a gente quer torcer, a gente quer xingar o Ribamar, sabe? A gente quer xingar o Henrique, a gente quer chorar quando sai um gol, gritar, sabe? É... Desculpa, acabei vendo uma pergunta aqui. Você já levou um gás de pimenta Pode ler, pode ler. para proteger desses homens? Nunca levei, mas fica uma dica boa aí. Não, mas a gente não conseguiria entrar no estádio com isso, porque a gente é revistada também, né? A gente. Qualquer coisa que a gente tenha, assim, que não seja um celular, alguma coisa assim, bem de uso pessoal, né? Não que o spray de pimenta não seja, mas a gente não poderia entrar no estádio com isso. Só se a gente escondesse muito bem, de repente dentro do tênis, olha eu dando dica aqui, né? Dentro do tênis, né? Alguma coisa assim, sabe? Porque nem na calcinha dá, nem no sutiã dá, gente, porque elas botam a mão no nosso peito, botam a mão aqui na pepeca, no bumbum, sabe? Bota a mão mesmo pra ver, porque o pessoal realmente revista a gente. Então acho que seria muito difícil. Eu já fui apreendida com um espelho. Eu tava com espelho, porque eu tava vindo de outro lugar. E na minha necessaire, assim, básica, eu tinha um espelhinho ali dentro. E eu perdi o espelho, porque ela pediu para abrir a necessaire, eu abri. Ela olhou o espelho, viu o espelho ali e falou que não podia entrar com o espelho. Então, você imagina um gás de pimenta, né? Desodorante não pode entrar, para disfarçar também não pode entrar. Então, é bem complicado, assim, sabe? Isqueiro, às vezes, dependendo do isqueiro, eles apreendem também, quando identificam que, de repente, não é bem o isqueiro, né? Então é complicado, mas fica a dica. Se eu achar um lugar para guardar interessante, de repente, né? Manual de guerrilha para mulheres no estádio. Pois é, né, gente? Mas eu acho que uma coisa muito importante, né, desse movimento do Vascaínas contra o Assédio foi levar muitas mulheres de volta para a arquibancada. Porque a gente recebia muitos relatos de meninas, né, que entravam em contato através das nossas redes, né, falando que, nossa, eu adoro ir para estádio, só que eu ia sempre com meu namorado, ou ia sempre com meu pai, ia sempre com meu irmão, mas eles não vão mais, eu terminei o namoro, não tenho companhia para ir, tenho medo de ir. Então a gente transformou também num local de acolhimento para essas mulheres, né? Para que essas mulheres elas possam vir conosco, sabe? A gente sempre fala, não, você quer ir? A gente vai ter companhia, fica tranquila, vamos vir. Pode ser que dentro do estádio nem sempre nós estamos todas juntas, né? Justamente por terem meninas de diferentes torcidas e tudo mais. Só que, assim, óbvio que se qualquer menina vascaína quiser entrar em contato com a gente, falando, poxa, queria muito ir pro estádio, não tem companhia, a gente vai dizer, vem com a gente, sabe? A gente acolhe essas meninas, traz essas meninas de volta pro estádio, para elas não terem medo de ir pro estádio, de ir embora do estádio, né? A gente sabe que um dos problemas que, apesar de amar São Januário, eu amo, sério, eu amo o meu estádio. Mas a gente sabe que um dos problemas lá é a questão de locomoção, né? O transporte público lá é precário. Então, na hora de ir embora, e além de ser precário, assim, a gente, obviamente, a rua fica fechada, né, depois do jogo, durante muito tempo, então não tem como, nem os poucos ônibus que ficam ali na frente de São Januário, eles não conseguem chegar até ali, né? Então, às vezes, as meninas têm que andar um pouco, e a gente sempre faz um mutirão para irmos juntas, voltarmos juntas, sabe? Sempre tem uma menina que quando a menina fala com a gente, eu queria ir, mas eu não sei sozinha. Onde é que você mora? A gente sempre tem alguém que mora perto e marca no metrô, numa estação de trem para irem juntas, para voltarem juntas, dividir um Uber, se for o caso, dividir um táxi, mas para sempre dar um jeitinho das mulheres irem. E esse movimento trouxe de volta muita mulher na arquibancada, sabe? Isso foi uma coisa bem bacana para a gente. Sempre essas mulheres que estão voltando para o estádio por ter companhia. E aí aquilo, né? Você vai pro estádio um dia com a companhia das meninas, já vira amiga, daqui a pouco faz outra amiga na arquibancada, amanhã você já leva sua vizinha, e semana que vem você tá lá de novo, e isso é bem importante, né? Pra gente, por isso que eu falei que eu tenho visto cada vez mais o movimento de mulheres voltando pro estádio,
né? A gente passou um tempo muito grande aí com as famílias e mulheres não indo para estádio, né? Porque era um ambiente hostil, de briga e tudo mais. E tá cada vez isso melhorou bastante. Então as mulheres estão no estádio de volta, vão com seus filhos. A gente tem muitas meninas que são mães de crianças pequenas, elas vão juntas, sabe? A gente faz uma proteção ali para que a criança também se sinta bem, né? Brincando naquele ambiente. Então uma mãe vai com filhinha de colo, com a filha de colo, a gente divide entre nós, cada uma segura um pouquinho também para não sobrecarregar aquela mulher, aquela mãe. E a gente sempre está se ajudando nesse quesito, né? E acho que isso foi o maior ganho no movimento. Além, é claro, de a gente conseguir algumas coisas bem importantes, né, pro movimento. A gente, estou com visita. Não, abrir a porta aqui para o meu cachorro sair. O outro. Ai, gente, me perdi, desculpa. Mas eu vou voltar, calma. Então a gente tem visto muito crescer. Então, assim, infelizmente, às vezes, muitas mulheres nos procuram para falar sobre um assédio que sofreu dentro do estádio, né? E aí a gente orienta essas mulheres, né? A gente não é uma orientação legal, digamos assim. A gente não é uma orientação que te fala, a gente vai te dar uma orientação jurídica. Não é isso. Apesar de termos advogadas no grupo, que elas sempre, quando é um caso assim extremo, elas ajudam a gente, óbvio. Mas a gente sempre orienta a mulher a procurar ajuda, a procurar denunciar, né? A gente teve caso de uma menina que era membro, né? E ela é minha amiga pessoal, conheci graças ao movimento, mas é minha amiga, que ela sofreu assédio dentro do estádio e foi para ela conseguir denunciar. Ainda bem que ela é uma mulher assim que ela é bem proativa nesse quesito, né? Ela sabia que ela na hora ela não se calou, né? E ela é de torcida organizada, inclusive, e para ela conseguir fazer a denúncia formal dentro do estádio foi uma lenha, porque ninguém sabia como orientar, os funcionários do estádio não sabiam como orientá-la a fazer a denúncia, os policiais que estavam fazendo o trabalho no estádio não sabiam orientar. Por sorte, quando ela chegou lá no órgão competente lá, ela chegou no GCRIM, era uma mulher que estava lá e pôde dar toda a assistência para ela. Então você imagina, uma mulher tá na arquibancada, sofre um assédio, sofre uma violência, aí essa mulher ainda tem que passar todo um transtorno de descobrir sozinha como denunciar, porque não tem ninguém para ajudar ela a chegar lá, sabe? Isso é bem grave, entendeu? Mas aí, gente, eu falo muito. Se tiver que me interromper, me interrompe, por favor. Tô adorando. Só a nossa interrupção é o Instagram, né? Que o Instagram ele cai Isso. com 1 hora de live. Então é a nossa interrupção autoritária do veículo de comunicação. Verdade. Mas, assim, então agora a gente teve um ganho muito grande, né? No ano passado, a deputada Dani Monteiro, ela criou um projeto de lei, né? Ela escreveu um projeto de lei para criar uma comissão permanente. Eu estou até aberta aqui. Campanha permanente contra assédio e violência sexual nos estádios do estado do Rio de Janeiro. E agora, em 2020, o Witzel, ele sancionou esse projeto, né? Foi no dia 5 de março. Então, foi um pouquinho antes da gente ter interrupção, né? A gente não conseguiu, de fato, ver como estaria... como vai se desenvolver esse projeto dentro do estádio, porque mal começou o projeto, foi aprovado, sancionado no dia 5, virou lei dia 5, né? E a gente já teve interrupção dos jogos por causa da pandemia. Mas esse projeto de lei ele é bem importante, porque ele transforma em lei aquilo que a gente sabe que é errado, né? Tipo, assédio é errado. E é absurdo a gente precisar de uma lei para dizer que assédio é errado. Mas a gente precisou. Né? E que bom que alguém fez isso. E foi um projeto de lei que foi ouvido. Nós, mulheres, né, da arquibancada, fomos ouvidas pela deputada. Né? Até porque ela é vascaína, né? E ela frequenta o estádio também. Já encontrei com ela algumas vezes no estádio. E então ela sabe um pouco da realidade, mas ainda assim, ela quis ouvir as mulheres de todas as torcidas, ela convidou torcedoras do Botafogo, do Flamengo, do Vasco e do Fluminense, conversou com todas elas
para que a gente pudesse expor tudo aquilo que a gente vivenciou dentro do estádio, quais as dificuldades, quais os problemas que a gente viveu, para que aí sim a gente pudesse, ela pudesse criar essa redação, né, para ser levada para aprovação, né? E foi aprovada esse ano. E essa campanha de permanente contra o assédio, ela, além de ela conseguir legalizar, né, o que já é errado, mostrar o que é errado de forma legal, ela vai usar algumas. Ela vai instruir também, ela vai ter um caráter educacional para os funcionários que atuam dentro dos estádios e a polícia que vai atuar dentro do estádio também, para que eles saibam como orientar as mulheres, o que fazer com essas mulheres, como você faz, né? Como orientar essa mulher a buscar ajuda ali dentro. Então, vão ser treinamentos permanentes que irão ocorrer. Os estádios também terão que ter anúncios sobre essa campanha. Então, assim, os telões vão ter que exibir cartazes, vão ter que anunciar que existe essa campanha e como as mulheres devem também procurar ajuda, né? Para que não só os funcionários saibam como ajudar, mas para a mulher também saber a quem ela tem que recorrer. E, além disso, tem toda uma polêmica que fala um pouco das câmeras nos estádios, né? Isso foi uma polêmica que é muito batida dentro do estádio, né? Tipo, câmeras para quê? Para poder mostrar a cara e criminalizar o torcedor. Mas essas câmeras serão usadas nesse caso também. Porque é muito mais fácil a mulher, quando for lá fazer denúncia, ela mostrar através da televisão, né? Falar, olha, eu estava mais ou menos aqui, ó. Aproxima, vamos ver a imagem para você achar o agressor, do que a mulher ter que ficar correndo do estádio. Porque é óbvio que o agressor, quando a mulher for denunciar, ele vai ficar parado no lugar que ele estava esperando, né? Ele vai sair dali. Então, vai ser mais difícil a gente conseguir identificar esse agressor. Então, com o uso dessas câmeras, a gente vai conseguir ter acesso a esse agressor e aplicar sanções punitivas, né? Que podem ser muitas, assim, e como, por exemplo, pagar cestas básicas, né? Enfim, são várias sanções que estão previstas, dependendo do que vai acontecer também. E aí, agora a gente tem, então, um instrumento legal a nosso favor dentro do estádio para evitar que a gente sofra mais com isso do que a gente já vem sofrendo, né? Não, com certeza. A gente teve. Você está falando aí me veio duas lives na cabeça, né? A primeira foi a primeira live que a gente fez sobre futebol, que foi com a Nina Lessa, que é comentarista esportiva, e ela falou um pouco sobre como é difícil ser mulher e ser respeitada, né, dentro de uma profissão que é majoritariamente masculina. E o quanto várias vezes nem acreditavam que ela era jornalista esportiva, ela tinha que mostrar o crachá para acreditarem nela, né? E os assédios também, né? Então, principalmente por parte dos jogadores, inclusive. E me lembrou uma outra live que a gente fez também, que foi uma live pesadíssima. Você falou, né, que a gente ia entrar no assunto pesado, foi uma live pesadíssima que foi sobre relacionamento abusivo. E foi uma live que eu fiz com a Cida, que também é aqui do Filósofos, e a gente fez uma leitura comentada da Lei Maria da Penha, né? E foi muito pesado, né? Porque é isso, vai rememorando nossos assédios, nossos abusos, e depois, quando acabou essa live do abuso, acho que as filósofas todas ficaram impactadas, porque gerou um gatilho enorme em muita gente, né? E isso, pensando nisso, né? Numa mulher que está sendo assediada num estádio. Como é difícil você já tomar essa atitude de você ir denunciar, né? Isso já é muito difícil. A gente comentou isso nessa live sobre relacionamento abusivo. E como é difícil relatar o abuso, né? Você conseguir ter coragem, porque tem que ter coragem para você ir lá e peitar todo mundo, e peitar o mundo, peitar o seu agressor, né? E se expor também para um policial ou para um órgão, né, competente. E imagina a gente dentro do estádio, onde, né, é uma multidão, você ainda estando sozinha, ter que catar como que faz para conseguir, né, se defender desses assédios, né? Realmente, essa iniciativa dessa lei realmente merece um parabéns, porque de fato é muito importante isso, né?
Muito. Você falou um negócio da jornalista, a Bruna Deltri, era uma jornalista, do esporte interativo. Não sei agora se ela ainda está no esporte interativo. Me desculpa, né? Realmente eu não sei. Mas, inclusive, foi uma das coisas que ajudou a criar o movimento Vascaínas contra o Assédio, foi a Bruna Deltri, porque foi no jogo do Vasco, ela fazendo uma transmissão ao vivo no jogo do Vasco, e um torcedor do Vasco deu um beijo na boca dela, no meio da transmissão. A pessoa estava trabalhando, a menina estava lá trabalhando, fazendo o trabalho dela, e aí um homem se sentiu no direito de interromper o trabalho dela. Assim, não que se ela não estivesse trabalhando não seria grave, seria. Mas olha o nível do absurdo, né? Aquilo que você falou, os nossos corpos são públicos, né? Ao ponto de ela estar ali trabalhando e ele se achar no direito de ir lá dar um beijo na boca dela no meio do trabalho dela, para todo mundo ver, sabe? A menina podia, de repente, sei lá, ser casada, a família dela tá assistindo e ver uma cena dessa é muito constrangedor, né? Porque pra gente que tá vivendo isso, que vive isso, sem ser para o Brasil inteiro ver, já é complicado. Você imagina para o Brasil inteiro ver essa situação. E ela, no papel dela de repórter, de profissional, ela não podia chegar e sair empurrando o cara, enfiando a mão na cara do cara. E com certeza, se um cara faz isso comigo, ele vai, nem preciso dizer, né? Obviamente, eu vou responder à altura. Mas ela nem poderia fazer isso, né? Pelo profissionalismo dela. Então, é mais grave ainda, né? O que ela viveu. E isso foi uma das coisas que impulsionou a criação também do movimento Vascaínas contra o Assédio. Acho que foi um start, assim, que foi assim, não, a gente tem que fazer alguma coisa, sabe? Que chega, cansamos, olha o que essa mulher tá vivenciando no jogo do nosso time, isso não pode acontecer, acabou, entendeu? Então, acho que isso foi um gatilho pra gente também ir ali e falar, vamos fazer alguma coisa, sabe? Isso é bastante comum, na verdade, né? Nas arquibancadas, as mulheres serem assediadas, porque é isso, assim, nós somos a minoria e o homem, ele já tem essa cultura, né? A cultura do machismo, do patriarcado. Então, quando Sim. são vários homens juntos, aí que eles se sentem autorizados a agir dessa forma abusiva, né? Fazendo assédio e até mesmo algumas vezes violentando, né, mulheres, né, nas arquibancadas, né? Não, e justificando com, nossa, mas eu só estava elogiando você, eu só estava dizendo como você é linda, sabe? Tipo, sabe? A gente, tudo bem, a gente tem espelho em casa, a gente sabe que a gente é linda, a gente sai de casa, olha e fala, caralho, que mulherão da porra que eu sou, sabe? Não preciso de um homem chegar no meio de um jogo, uma jogada tensa, o cara tá lá cobrando escanteio curto, eu tô lá querendo matar aquele jogador, e o cara tá lá dizendo pra mim que eu sou linda. Ah, amigo, você tá vendo o jogo? Tá vendo o que tá acontecendo ali agora? Eu não quero saber da minha aparência nesse momento. Eu quero que esse gol saia, sabe? Pô, eu quero que o Fernando Miguel saia direito no gol pra segurar essa bola. Eu quero que o Henrique faça um gol. Sabe? Nesse nível, assim, que a gente vivencia, né? E muito relato. Assim. E quando às vezes a gente tem o assédio que a gente vivencia dentro do estádio, acontecendo naquele momento que a gente vê acontecendo, e tem aquele assédio que a gente não vê, onde a gente é exposta depois. O que a gente recebe muito, às vezes, é algumas páginas que acham engraçado compartilhar um cara olhando pra bunda de uma mulher dentro do estádio. Né? Tipo, tem uma mulher que tá lá em pé, torcendo, e o cara já tá sentado, morto, porque encheu a porra dos cornos antes de entrar pro jogo, entendeu? E já não tem mais sentido de nada, já não tá vendo nem o jogo, tá sentado na arquibancada, olhando pra bunda da mulher. Aí tem páginas que acham muito bonito você pegar essas fotos e compartilhar com um tom engraçado. Às vezes é bom pra gente, porque a gente identifica o cara e consegue denunciar o cara, ou identifica a garota, né? A gente sempre fala, gente, alguém conhece essa menina? Às vezes vocês têm alguém que conhece, a gente manda pra ela e fala, ó, vamos procurar esse cara com você, vamos atrás, vamos descobrir quem é esse cara e vamos denunciar esse cara, porque olha o que ele tá fazendo, sabe? Ou de torcedor, assim, que tira foto das mulheres ali no estádio. Gente, o estádio é um local quente, mesmo no inverno, porque a gente todo mundo muito junto. São Januário é um estádio muito legal, porque fica todo mundo muito juntinho mesmo, né?
Por isso também que não tem nem como voltar agora, falar que vai pensar em voltar ao futebol fazendo distanciamento social. Impossível, gente. Torcedor não sabe ficar longe. Torcedor quer estar perto, torcedor abraça, torcedor... Né, aí aquele gol é todo mundo se abraçando, aquela felicidade. Exatamente, não tem como, né? Então, assim, mas a gente vê nesse momento assim, que tá todo mundo junto, o cara vai lá tirando foto das mulheres, sabe? Da mulher naquele momento. Poxa, às vezes a gente tá com a nossa camisa, mas tá muito quente, gente. Eu fui para um jogo em São Januário, eu preciso que relatar isso esse ano. Foi um jogo que, no começo do ano, foi um jogo que ia ser na quinta-feira à noite, choveu, caiu um mundo no Rio de Janeiro, um mundo. Ficou todo mundo ilhado, acabou a luz em vários bairros, inclusive em São Januário, não tinha luz, então não tinha como ter jogo. Fora que tava tudo cheio, não tinha como. A descida ali para onde os jogadores ficam, né? Para a concentração de jogadores, estava inundada de água, foi muita chuva. Eu não vou lembrar o dia, mas foi um dia, uma chuva daquelas típicas chuvas de verão. E aí, o jogo foi transferido para o dia seguinte, às 11 da manhã. Por sorte, eu não estava trabalhando esse dia e consegui ir, né, para o jogo. Mas ali dentro, eu calculo que a sensação térmica devia estar de uns 55 graus. Porque estava o sol batendo 11 horas da manhã, né, gente? Praticamente meio-dia, né? O sol no meio do céu, não tinha sombra. E estava muito, muito, muito calor. Eu tinha brincado falando que eu iria para a praia depois e fui com biquíni por baixo da minha camisa. Baixo da roupa, porque de fato depois eu saí de lá e fui pra praia. E aí quando chegou no estádio, eu falei, gente, não tem como ficar de camisa. Meus amigos todos sem camisa, né? Eu tava com 2 amigos meus, todos, né? 2. Tava com 2 amigos meus que estavam sem camisa e eu tirei minha camisa também, fiquei de sutiã, de sutiã de biquíni, né? E é óbvio que, tipo, toda hora tinha alguém que olhava, tipo, gente, é mulher de biquíni, ninguém nunca viu, imagina, né? Rio de Janeiro, a gente nunca viu uma mulher andando de biquíni por aí, né? Agora você imagina um biquíni, agora imagina se eu tô de sutiã e resolvo tirar minha camisa no auge do calor, tirar minha camisa. Acontece, a gente tá com um top às vezes e tudo mais, aqueles sutiãs de malhar, que são aqueles tops grandes, assim, e a gente tira a camisa, porque tá muito quente. Os homens não tiram a camisa pra ficar com as tetas tudo de fora. A gente tem que cobrir, a gente já tá com nossas tetas cobertas, entendeu? Mas a gente não pode ficar sem camisa, sabe? E é absurdo, assim, porque aí eles aproveitam para tirar foto das mulheres nessa hora, do decote da mulher. As nossas blusas são mais decotadas, tira foto da gente na hora que a gente tá abaixada, vendo alguma coisa, tira foto. A gente tá com short curto, tira foto da nossa bunda, e expõe isso depois, expõe isso nos grupos, sabe? Mas para eles isso não é assédio, não. Porque eles não encostaram na gente. Né? Então não é assédio. Eu lembro que você falou isso, engraçado. Eu nem lembrava desse caso. Mas num jogo do Botafogo também, que eu fui com um top por baixo, né? Era até essa blusa mesmo, que é a minha blusa do coração, da sorte. Eu tenho uma também. E não aí... é essa, infelizmente, mas eu tenho uma da sorte também. E aí foi exatamente o que aconteceu, assim, aquela coisa de rolou o gol, e aí pro homem isso é muito comum, né? Tira a camisa e roda. Eu tirei minha camisa, tava com o top por baixo, comecei a rodar. Na hora, todo mundo parou para olhar, assim. Aí, não me lembro se foi meu irmão ou algum amigo meu, falou assim, Karina, bota a camisa, você tá chamando a atenção. Eu falei assim, mas, cara, tá todo mundo fazendo isso, né? Por que que eu não posso? E aí, justamente, por que que eu não posso? Porque eu sou mulher, né? Então, pra mulher, o tirar a camisa é erotizado, né? Então, mesmo que esteja com outra coisa por baixo, né? Isso que é mais impressionante. Porque aquilo, eu obviamente, não vou tirar minha camisa e ficar com meus peitos de fora dentro do estádio por saber tudo que eu posso sofrer ali dentro, infelizmente. Entendeu? Então, assim, a gente tá com top por baixo. Então, mesmo o nosso top ainda, foi o que você falou, o ato de tirar a camisa é erotizado, não importa o que esteja embaixo. Eu posso estar com sutiã de amamentação, bege, sabe? Aquele bem esquisito. Que hoje em dia tem uns bonitos, né? Mas antigamente, meu filho tem 20 anos, né? Então, quando eu tive meu filho há 20 anos atrás, sutiã de amamentação era uma coisa desse tamanho assim, né? É bege, entendeu? É esquisitíssimo, sabe? Então eu posso estar com isso, que de erótico não tem nada, mas só o fato de eu tirar a camisa, pronto.
já é erotizado, é um ato, ou seja, tudo que nós fazemos é erotizado, né? A sociedade patriarcal erotizou tudo que a gente faz, tudo. E inclusive isso. Então, por isso também, né, é aquela construção que existe de anos do homem, onde ele acha que tudo que a gente faz é erótico, ele também pode encostar na gente à vontade, né? Pode, sabe? Exatamente, né? A gente é tão erotizado de uma forma tão absurda, né, que as pessoas já acham que é normal se apropriar do nosso corpo e passar a mão, ou essa fala, né, que eu já ouvi algumas vezes que é terrível, né? Aí a torcida fica mais bonita quando você tá, ou chegou para embelezar, como se, né, o nosso corpo serve só para satisfazer a estética, né, do homem que estaria achando muito mais bonito, né? Então é muito complicado isso mesmo, né? Num estádio, então é mais ainda. Porque assim, eu acho que é muito importante que as pessoas entendam, de uma vez por todas, que mulher pode gostar de futebol, sabe? Que é uma coisa comum, gente, é um esporte, é um esporte. Assim como a mulher vai gostar de ver vôlei, basquete, eu joguei futebol americano por alguns anos, eu acho lindo o futebol americano, adoro assistir futebol americano, sabe? E eu, até meus, todos, assim, os companheiros que eu já tive, né, nunca nenhum deles gostou. E era engraçado, porque eu sempre ensinava para eles como era o futebol americano. Ficava, não, olha, isso aqui é assim, isso aí é um touchdown, isso aí é um fumble, isso aí. Tipo, a gente vai explicando para eles o que, que é. E no futebol a mesma coisa, sabe? A gente não tá ali. É... Outra coisa que as pessoas pensam muito, né? A mulher vai pro estádio pra chamar atenção de homem, né? Pra arrumar homem. A última coisa que eu quero no estádio é arrumar homem, né? Porque naquele momento, quando aqueles 11 jogadores estão lá, seja vencendo, seja perdendo, eu sempre quero matar alguns homens, né? Por eles estarem ali fazendo aquela besteira, entendeu? Por eu penso, quanto esses desgraçados ganham para não saber chutar uma porra de uma bola dentro de um gol daquele tamanho, né? E aí vem toda uma questão que começa, né? O lado feminista vem, porque a Marta faria esse gol, porque a Marta joga muito mais e ganha muito menos do que eles, isso é um absurdo. Olha esse lance aí. Isso é, a formiga agora deve estar baixando a cabeça e falando assim, que vergonha você ver um atleta fazendo um lance desse, porque eu faria 35 vezes melhor, entendeu? A gente até batia aqui, né? Então, assim, a gente começa a pensar nessa discrepância que existe, porque quando a gente fala de assédio, além do assédio, existem muitos tipos de assédio, né? O assédio sexual, assédio moral, assédio no trabalho, muitos assédios, né? Assédio emocional. E a gente acompanha muito, eu pelo menos, e muitas meninas vascaínas contra o assédio, e também a galera da esquerda vascaína, que aí já é um coletivo diferente, é um coletivo de homens e mulheres, né? Misto, mas que eles escutam bastante a gente quando tem algum quesito assim que seja esse ponto, né? Então eu brinco que eu falo que ali dentro da esquerda vascaína a gente está ali para desconstruir os machos, entendeu? A gente está ali para implodir por dentro o movimento deles. A gente brinca dessa forma, porque de fato a gente está ali para fazer com que esses meninos entendam também algumas coisas, né? E ainda bem, ali tem muitos homens que escutam a gente. Então, quando eles falam alguma coisa, às vezes eles vão falar alguma coisa e eles perguntam pra gente, poxa, isso foi errado que eu falei? Poxa, pegou mal? Foi machista? Então, assim, há uma preocupação deles em se desconstruir. Isso é importante pra gente também. Né? Diferente do nosso movimento Vascaínas contra o Assédio, que a gente desconstrói lá fora, né? Porque ali dentro a gente já sabe o que é, que são só mulheres. E a gente, nesse outro movimento que eu participo, não, a gente desconstrói por dentro os homens, e é bom porque eles mesmos já começam a se policiar, sabe? Já começam, tipo, quando um outro fala alguma coisa, ele fala, pô, cara, isso não é legal, sabe? Principalmente quando entra gente nova no movimento, que não tá acostumado ainda a falar alguma coisa, eles falam, poxa, gente, olha só, não fala assim, não. Mas a gente acompanha bastante, né? Tanto esses dois movimentos, o futebol feminino, né? Muito. A gente acompanhou ano passado os jogos das meninas do Vasco, tentamos ir a todos os jogos, e eu fico até triste de comentar isso, ainda mais por ser uma realidade que não é só do Vasco, é de todos futebol feminino do Rio de Janeiro, pelo menos.
o quão a jogadora feminina é desvalorizada. É algo surreal, sabe? Elas não têm, não têm um contrato de trabalho, tem um contrato de trabalho, mas não tem uma legalização de nada disso. Elas não têm uniforme próprio para elas, o uniforme que elas usam são dos homens, então é um uniforme que não é próprio para o corpo da mulher. Elas não têm direito ao ônibus. O nosso time oficial feminino, tá? Nosso time titular oficial, elas não têm direito ao ônibus do Vasco para levá-las para os jogos. Caramba. Pri, a gente está se encaminhando para os últimos 5 minutos, só para a gente, que aí corta, né, automaticamente, infelizmente. Mas eu adorei ouvir você, muito bom, né, essa experiência de compartilhar problemas da arquibancada que nós passamos e poxa, vou botar aí na descrição, que essa live vai para o YouTube, né? A gente estava no YouTube. Botar lá na descrição tanto, né, as vascaínas contra o assédio, como também a página da esquerda vascaína, para a gente continuar fortalecendo, né, esse movimento que é muito importante, né, dentro do futebol, que a gente às vezes acha, né, aquela coisa meio Lima Barreto de não, o futebol a distração, né, para o povo, e na verdade o futebol tem bastante de política, né, e a gente está vendo isso no Rio de Janeiro, principalmente as torcidas organizadas que estão atuando politicamente, e é muito importante que nós mulheres ocupemos esse espaço, né, para justamente desconstruir por dentro o machismo, né, dentro dos estádios. Exatamente. Eu agradeço muito o convite. Estava super nervosa antes de começar, gente, porque a gente nunca sabe como vai ser, né? Mas, gente, teve um comentário aqui que vem um nome chamado São Joyce Halsam. O Yuri. Yuri, eu não quero nem falar dessa mulher, tá? Porque me dá urticária, amigo. Mas foi o que ele falou. Teve episódio que a Sônia Andrade, que é a vice-presidente do Vasco, ela convidou a Joyce Halsam, que é uma mulher que já falou que é contra o feminismo, para um evento chamado Vasco Delas, né? E foi no mesmo dia, no mesmo horário do jogo das meninas. Inclusive, foi caótico. Mas, assim, quero agradecer mais uma vez o convite, agradecer o Yuri que está aí falando que ele fez esse intermédio, me deixou em contato com vocês. Eu estou vendo várias lives de vocês, assim, estou curtindo bastante, sabe? Tá sendo bem legal para distrair também a cabeça. E pedir pro pessoal curtir nossas páginas, né? Para as mulheres virem para o estádio com a gente e principalmente para a gente valorizar e lutar pelo futebol feminino também, que eu acho que é uma pauta muito importante que a gente tem que debater, porque o assédio que elas vivem ali no ambiente de trabalho delas, por elas serem tão desvalorizadas, é algo que entristece bastante, sabe? O único clube que valoriza um pouco melhor é o Fluminense, das meninas. O resto, assim, elas são muito maltratadas. Então, valorizem o futebol feminino, mulheres assistam o futebol feminino, perguntem pra gente, a gente informa quando tiver jogo, tá? E obrigada aí pelo convite. Gente, tô correndo. Obrigada pelo convite mais uma vez, tá bom? Vocês são maravilhosas e é isso, gente. Obrigada, viu? Muito obrigada, Pri. Adorei sua participação, foi muito enriquecedora. É muito bom saber que tem mulheres atuando ativamente, né, dentro de um ambiente tão patriarcal que é o futebol, né? E eu, mais uma vez, agradeço. Obrigada pela sua participação. E obrigada. Que bom que você acompanha a gente. Descobri e adorei. E agora a gente vai continuar o nosso movimento, vai ter mais lives e até brinquei que essa é a segunda live de futebol, né? A terceira eu vou pedir música no Fantástico. Apoiada. Mas é muito legal poder compartilhar esse pensamento crítico numa coisa que é tão importante para a nossa cultura, né? Que é o futebol. Sim, com certeza. Tá bom. Muito obrigada, viu? Vocês. Muito obrigada. Beijo, gente. Se cuidem, fiquem em casa se puderem, viu? Fiquem em casa e acompanhem a gente. Deita aqui na nossa rede, que tem muita coisa. Acompanhe as meninas, que elas são ótimas, gente. Beijo. Tchau, tchau.